Em um mundo onde a magia e a tecnologia colidem, acompanhamos a jornada vingativa de Adonis, um poderoso mago que busca justiça após seu reino ser brutalmente destruído por uma nação tecnologicamente superior. Com a ajuda de sua fiel companheira Doroca, uma feiticeira cujo poder é tanto temido quanto cobiçado, eles desafiam tiranos e desvendam conspirações sombrias. Entre lutas épicas e alianças instáveis, Adonis descobre que o verdadeiro custo da vingança pode ser o próprio coração. Seguimos com a bruxa Morgan e seu aprendiz Adonis, que estão meio perdidos num deserto. Morgan tá lá batendo cabeça com o mapa enquanto o Adonis saca o Google Maps dele. Morgan avisa pra ele maneirar no uso desse treco estranho, falando que podem estar sendo rastreados. O Adonis explica na boa que é só um celular que ele criou usando magia de invocação, sem ondas de rádio, então ninguém detecta. O Adonis zoa Morgan por ainda estar na era dos mapas de papel, mas ela não deixa barato e dá uma lição nele. Ela diz pra ele parar de se lamentar, mas o Adonis fica pensando por que eles têm que viver fugindo. Morgan explica que é assim que as coisas são para as bruxas agora, só se escondendo e disfarçando. Ela até brinca que tá mais pra ninja que pra bruxa. Eles estão procurando um lugar tranquilo pra viver, um lugar com uma escola pro Adonis, mas ele só quer continuar aprendendo magia com ela. Morgan zoa ele, falando que ele é gamadão em mulher mais velha e ele segue em viagem. De repente, um grupo de soldados os vê. O Adonis quer partir pra cima, mas a Morgan diz que ele ainda não tá pronto. Ela invoca o cajado dela e se prepara pra usar sua magia de gelo pra lutar. Enquanto isso, no Império de Radia, o Imperador Gothr tá uma fera depois de saber que falharam em capturar a Morgan. Ele descasca o mensageiro por ter falhado e exige que capturem a Morgan custe o que custar. Logo após, Morgan dá um pau nos soldados que tentaram pegá-la e diz pro Adonis que tá na hora de vazar. O Adonis, frustrado por ela não deixar ele lutar, quer mostrar que dá conta do recado e invoca uma espada enorme. Morgan fala de novo que ele ainda é imaturo para essas batalhas. O Adonis acha que ela não deixa ele lutar porque ele é humano e ela não quer que ele mate os da sua espécie, mas ele garante para ela que isso não importa, ele só quer protegê-la. Morgan se emociona com a determinação dele e reconhece os sentimentos dele. Nisso, o dispositivo de um dos soldados é ativado, revelando a localização deles. O chão começa a tremer e eles são cercados por uma luz verde. Mega confusos e assustados, eles se agarram um ao outro enquanto são teleportados. De volta ao Império, o Imperador discursa pro povo, falando que antigamente dependiam das bruxas para conhecimento e proteção, mas agora, com os avanços tecnológicos, ficaram fortes e tá na hora de eliminar as bruxas e dominar o mundo. A galera vai à loucura concordando. Morgan e Adonis se veem teleportados bem na frente do Imperador, chocados em menor número. Adonis tenta dar uma chance pra Morgan escapar. A Morgan tava lá, tentando liberar o Adonis que tinha sido pego, ameaçando acabar com todo mundo se não soltassem ele. Mas o Imperador nem tremeu, só ficou lá, de boa. A Morgan começou a conjurar um feitiço pesadão, só que deu ruim porque tinha um trem bloqueando a magia dela lá embaixo. A galera começou a zoar ela, enquanto o Adonis tentava ativar seus poderes, mas também não rolou nada. O Imperador aproveitou para decretar o fim da Era das Bruxas e humilhou a Morgan, rasgando a roupa dela e derrubando ela no chão. O Adonis conseguiu se soltar e tentou salvar ela, mas foi pego de novo. O Imperador mandou os caras dele acabarem com o Adonis. Desesperada, a Morgan implorou pela vida dele, falando que tinha sequestrado o moleque e criado ele como escravo, oferecendo sua vida no lugar. O Adonis ficou chocado com o pedido dela e tentou usar a magia, mas foi inútil. O Imperador se preparou para acabar com a Morgan, que agradeceu ao Adonis por tudo, lembrando da jornada deles e declarando seu amor. Então, o Imperador atirou e ela foi executada pelo pelotão de fuzilamento. O Adonis viu tudo, horrorizado, enquanto o Imperador mostrava a cabeça da Morgan pra galera, que comemorava. Tomado de raiva e tristeza, o Adonis jurou destruir todos eles para vingar a Morgan. 10 anos depois, num presídio do Império de Radia, duas mulheres brigavam por um pedaço de pão. Uma mina chamada Doroca interveio, oferecendo sua parte para acabar com a treta. As mulheres pegaram rápido e a amiga da Doroca, Ana, ficou preocupada se ela ficaria bem sem comida. A Doroca mostrou que ainda estava com energia e pediu para Ana não se preocupar. Ana não acreditava como a Doroca ainda ajudava os outros, mesmo naquela situação ferrada. Ela pensou como, mesmo com as bruxas exterminadas e a tecnologia avançada, as guerras nunca acabaram. Elas eram prisioneiras de guerra, mas a Doroca tentava animar a Ana com um show de marionetes. De repente, os guardas entraram chamando pelo prisioneiro número 28. As meninas sabiam que quem era chamado nunca voltava. Eles queriam a Ana, mas a Doroca se adiantou no lugar dela. Ana chorou, percebendo que a Doroca estava se sacrificando por ela. A Doroca foi levada para o diretor, que disse que os prisioneiros estavam sendo vendidos como escravos. Ele tirou uma selfie com a Doroca, que mordeu o dedo dele e fugiu, pegando o celular dele. Ela tentou destrancar as celas, mas precisava da voz do diretor. Imitando a voz dele, ela conseguiu abrir todas as celas. A Doroca mandou todo mundo correr, causando um caos. Ela procurou uma saída, mas acabou numa sala estranha. Um guarda a pegou, mas entrou em pânico quando uma unidade de contenção começou a se abrir, revelando alguém lá dentro. Era o Adonis,
muito puto, que logo derrubou um guarda. Outro tentou atirar nele, mas o Adonis desviou o tiro e usou a arma do guarda contra ele. A Doroca ficou assustada enquanto o Adonis se aproximava e atirava, mas em vez de machucar, ele a libertou. Enquanto o caos continuava e os guardas tentavam retomar o controle, no Gabinete de Segurança Nacional, o diretor Yamato recebeu um relatório sobre o incidente. Ele ordenou que seu executivo Ikao cuidasse da situação, e o Ikao topou na hora. A irmã do Yamato, Yu, não gostou da atitude relaxada do Ikao, lembrando-o do dever deles de manter a ordem no Império. O Yamato tranquilizou ela, dizendo que tinha motivo para o Ikao ser um executivo. De volta ao presídio, o diretor estava apavorado ao descobrir que o Adonis tinha escapado. Ele não conseguia entender como a Doroca tinha conseguido abrir a cela do Adonis, porque nem o celular dele deveria ter essa capacidade. Além disso, a caneta mágica do Adonis tinha sumido. Lá fora, o Adonis usou sua magia pela primeira vez em 10 anos. Ele disparou uma bala enorme que se chocou contra um prédio, planejando destruir a cidade. Enquanto o Ikao limpava a bagunça no presídio e soube do ataque da cidade, decidiu ir até lá. Mas antes, dá uma lição no diretor do presídio. A Doroca também consegue fugir, mas quando vê o estrago que o Adonis está fazendo, ela acha que a culpa é dela por ter libertado ele. Andando pelas ruas, o Adonis fica pensando que sua mestra não iria querer que ele buscasse vingança, mas ele não consegue controlar a raiva. Ele invoca um robô gigante e começa a destruir tudo no caminho. Um oficial recebe um relato do ataque, mas acha que é trote, até que um carro arrebenta a parede e o motorista parece apavorado. O oficial percebe que o cara não é louco quando vê o caos lá fora. De longe, o Yamato e a Yuki veem que é o Adonis causando a destruição. O Yamato sugere usar um dispositivo de supressão de magia, mas não é usado há 10 anos e eles não têm certeza se ainda funciona. A cidade entra em estado de emergência e tanques são enviados. Eles atiram no robô gigante, mas erram. O Adonis revida destruindo prédios e jogando destroços nos tanques. Mesmo preso, Adonis treinava na mente, planejando se vingar de todos que se beneficiaram com a morte de sua mestra. Ele invoca 2 armas enormes e começa a atirar para todo lado. Mesmo conseguindo sua vingança, ele não se sente melhor e começa a chorar. O Ikao vê o Adonis na mão do robô gigante e a sede manda jatos para bombardeá-lo. Civis são pegos nas explosões e um prédio está prestes a cair em cima de uma criança, mas a Doroca salva a criança no último segundo. Ela se sente mal por tudo que aconteceu e promete consertar as coisas. Enquanto isso, no palácio, o imperador está acamado com uma doença incurável, pensando ser uma maldição de Deus, mas sem arrependimentos por ter exterminado as bruxas, acreditando que era necessário para o bem da humanidade. Adonis está lutando contra soldados no chão e sua magia é poderosa demais para eles. Ele acaba com todos e está prestes a finalizar o último soldado quando a Doroca o implora para parar. Ela acha que ele já fez o suficiente e não quer ver mais pessoas inocentes morrendo. Isso irrita o Adonis, que lembra que poupou ela por ser de outro país, mas agora considera finalizar todo mundo. A Doroca diz que a Morga não iria querer isso, mas o Adonis fica bolado, mandando ela não falar o nome da mestra dele. Ele desconfia que os humanos estão usando ela para distraí-lo, lembrando como eles jogam sujo. A Doroca então revela que é uma bruxa. O Adonis não acredita que ainda existam bruxas, mas ela insiste que algumas sobreviveram. Ele pergunta por que não salvaram sua mestra, e a Doroca explica que estavam desesperadas para escapar. O Adonis não quer desculpas, mas a Doroca diz que podem trazer a Morgan de volta à vida. O Adonis acha difícil de acreditar, mas a Doroca diz que infiltrou no país para encontrá-lo e usar suas memórias para ressuscitar a Morgan. Ele está pronto para finalizar, mas para quando vê o rosto dela, que o faz lembrar da mestra, ele desaba em lágrimas. A Doroca diz que ele não está mais sozinho, mas de repente ela é baleada. O Ikao, que errou o alvo, fica triste porque pretendia acertar ambos. Num flashback, a Doroca vê como os soldados queimam uma vila e finalizaram bruxas. Uma bruxa chamada Mia diz que os humanos atacaram sem aviso. A Doroca se pergunta por quê, já que as bruxas não fizeram nada errado. A Mia sabe que não podem revidar porque um dispositivo está bloqueando sua magia. Então ela diz para a Doroca escapar e informar sua líder, Ofélia. A Mia aconselha a Doroca a seguir a estrela da revelação, que a levará até a mansão da Ofélia. Ela manda a Doroca correr, e a Doroca foge enquanto os soldados cercam a Mia. De volta ao presente, a Doroca está seriamente ferida. O Adonis tenta manter ela acordada e pergunta como pode trazer a Morgan de volta à vida. A Doroca consegue dar a ele algumas informações importantes. Os soldados começaram a atirar e a Doroca já era. O Adonis percebeu que estava cercado, mas usou sua magia para parar as balas no ar e devolvê-las, eliminando os soldados. O Ikao tentou acertar o Adonis à distância, mas ele controlou a bala, aumentou seu tamanho e mandou de volta, finalizando o Ikao na hora. Enquanto isso, a Yuki foi até o dispositivo de supressão de magia pensando que poderia parar o Adonis. O diretor Feta impediu, dizendo que não podiam usar o aparelho. A Yuki quis saber o motivo, então o Feta chamou o Yamato e explicou que o dispositivo libera partículas que causam uma doença mortal, finalizando células humanas. Foi por isso que os soldados envolvidos na caça às bruxas tiveram destinos horríveis. A Feta explicou que o ambiente natural mudou desde que as bruxas foram exterminadas, tornando o dispositivo ainda mais perigoso. Ela também revelou que o imperador foi exposto a esse dispositivo, e é por isso que ele está agora com uma doença terminal. O Yamato assistiu ao Adonis continuar sua destruição. A Feta disse a Yuki para sair,
mas ela correu até o dispositivo, sabendo que o Adonis era uma grande ameaça. A Feta ordenou a retirada de todos e correu atrás da Yuki, dizendo para ela não ativá-lo. A Yuki ignorou e ativou mesmo assim. De repente, a magia do Adonis parou e ele largou a caneta. O Yamato recebeu uma ligação da Feta dizendo que ela desligou o dispositivo. Ele se preocupou com a Yuki, mas a Feta o instou a focar no Adonis antes que ele pudesse usar magia novamente, lembrando que eles precisam vencer porque o Império é supostamente invencível. O Yamato ordenou aos soldados que atacassem o Adonis. Quando ele tentava pegar sua caneta, os soldados apontaram as armas para ele. De repente, uma garota avançou enquanto um prédio próximo desabava, bloqueando a visão dos soldados. A garota decapitou o Adonis, que aceitou seu destino, feliz por se reunir com a Morgan. Ela apresentou a cabeça do Adonis aos soldados, que comemoraram pensando que a ameaça havia acabado. Mas o capitão avisou que era cedo para celebrar. Eles ainda precisavam recolher o corpo do Adonis e resgatar sobreviventes. Ele perguntou sobre a garota que finalizou o Adonis. Descobriu que ela era uma recruta nova, mas ordenou que o oficial focasse em encontrar a Yuki. A Feta e a Yuki receberam ajuda médica enquanto o imperador falava ao público. Ele culpou o Adonis pelo desastre e pelas muitas perdas, admitindo que não sabiam como o Adonis podia usar magia sendo ele apenas humano, e se sentiu culpado por deixá-lo viver tanto tempo. O imperador tranquilizou a todos, dizendo que seu império era o maior, com ciência avançada e os melhores soldados. Uma garota chamada Eri assistia ao discurso do imperador. Seu instrutor disse à classe que alguns alunos faleceram, mas que continuariam com os exames. Um aluno questionou por que o Adonis, um humano, se aliou às bruxas. O instrutor sugeriu que ele foi lavado cerebralmente. Depois da aula, uma garota se aproximou da Eri, alegando saber o que realmente aconteceu, mas a Eri descartou como uma reação natural. A Eri visitou o local do incidente para prestar homenagens. Ela estava brava com o governo por falhar em proteger seus cidadãos. Ela pediu desculpas ao namorado, sentindo-se culpada por ter fugido durante o ataque do Adonis, o que levou ao esmagamento do namorado. Ela se odiava por ter abandonado ele enquanto olhava fotos do Adonis, achando-o atraente. O diretor adjunto Gojo está de olho na situação. Ele trabalha para o governo, mas garante que não vai denunciar nada. Depois que ela sai, ele liga para o seu subordinado e diz que a garota foi influenciada por terroristas e que deveria ser presa por traição. Um soldado informa Gorgios que eles terminaram a última inspeção na área do desastre e estão prontos para partir. A Charmy conta que a análise mostrou que o corpo do Adonis era falso, o que sugere que ele pode ainda estar vivo. O Adonis está sofrendo pra caramba enquanto algumas bruxas cuidam das feridas dele. Elas estão preocupadas que a transferência tenha sido intensa demais para um humano aguentar. A Ofélia chega e usa sua magia calmante para acalmar a mente dele. O Adonis lembra dos eventos e vê que a soldado que o ajudou era na verdade amiga da Doroca, a Ana. Ela diz que tirar ele de lá era a coisa mais importante. De repente, o Adonis é selado numa bolha protetora e voa para longe, caindo no chão. A Ofélia o abraça, agradecendo por ele ter lutado pelas bruxas. O Adonis quer saber onde ele está, e a Ofélia conta que ele está na Nação das Bruxas. No dia seguinte, o Adonis faz um tour e vê as bruxas vivendo vidas pacíficas. A Ofélia pede para ele pegar leve porque o corpo dele passou por muita coisa. As bruxas o recebem calorosamente como aprendiz da Morgan. O Adonis fica curioso sobre como elas conheciam sua mestra. A Ofélia explica que a Morgan era conhecida pela sua força e bondade, mas foi exilada por ter um aprendiz humano, já que a magia é considerada um presente de Deus, destinado apenas às bruxas. Impaciente, o Adonis pede que a Ofélia vá direto ao ponto. Ela então mostra a ele sua pena e a devolve. O Adonis quer saber se é realmente possível trazer sua mestra de volta. A Ofélia assegura que as bruxas não mentem. Aliviado, o Adonis de repente nota a terra acima deles e percebe que estão na lua. A Ofélia mostra a ele a árvore sagrada Nino, explicando que é a última que salvaram da terra antes dos humanos destruírem o resto. Essa árvore ajuda as bruxas a nascer ou renascer. O Adonis fica fascinado, pensando que a Morgan poderia estar dentro de um dos frutos. A Ofélia explica mais sobre a árvore Nino. Ela diz que a magia é o ato de transformar pensamentos em formas físicas e que a magia de invocação do Adonis é um exemplo perfeito disso. Ela conta que usando sua magia, ele pode selar as memórias da Morgan em um dos frutos da árvore, e isso traria de volta a vida. O Adonis fica maravilhado e esperançoso, mas também cauteloso. A Ofélia diz para ele pensar com calma e quando estiver pronto, chamar ela para prosseguir. O Adonis está pensativo sobre sua mestra quando a Ana se aproxima dele, chorando por ter perdido a Doroca para salvar ele. O Adonis despreza, dizendo que não é problema dele e começa a se afastar. A Ana o acusa de ser egoísta, só se importando em trazer sua mestra de volta. Ela questiona por que eles até arriscam suas vidas por ele. O Adonis, no entanto, sabe o plano real das bruxas. A Ana fica surpresa com o que ele diz, mas o Adonis pede para ela parar de se fazer de desentendida. Ele revela que antes de morrer, a Doroca o avisou sobre os verdadeiros motivos das bruxas. Ele explica que as bruxas podem sobreviver a condições severas sem proteção e que a grande instalação delas é na verdade uma prisão para humanos. O Adonis acredita que as bruxas querem sequestrar pessoas, ensiná-las magia e usá-las como soldados porque estão perto da extinção. Somente a Morgan pode fazer as canetas especiais necessárias para essa magia, então elas querem trazê-la de volta. A Ana, desesperada, pergunta o que o Adonis vai fazer e implora por sua ajuda. O Adonis diz que vai trazer sua mestra de volta,
custe o que custar. Se a Doroca não ajudar as bruxas, o Adonis vai considerá-las inimigas. Quando chega a hora do ritual, ele usa sua magia para passar suas memórias para o fruto. Ele lembra dos momentos felizes com a Morga e o quanto a ama. Ao terminar o ritual, uma luz brilhante surge. Para a surpresa dele, é a Doroca que aparece do fruto. O Adonis está chorando enquanto diz que ama Morga, mas por causa desse amor, ele não pode obrigá-la a passar pelo mesmo sofrimento de novo. Ele decide não trazê-la de volta à vida, já que não há lugar para ela. Os humanos querem a finalizar e as bruxas querem usá-la como arma. Para salvá-la de um destino terrível, ele muda o feitiço e ressuscita a Doroca. Ele ampara a Doroca enquanto ela revive, dizendo que não queria deixar a dívida com ela em aberto. A Doroca está confusa por estar viva, lembra de ter morrido na terra e, envergonhada ao perceber que está nua, dá um passo para trás e pede pro Adonis esquecer o que viu. O Adonis só fala para ela colocar uma jaqueta e se levantar. Enquanto isso, as outras bruxas estão ficando cada vez mais irritadas. A Ofélia, com um sorriso irado, questiona como o Adonis pôde fazer algo assim depois de tudo o que fizeram por ele. Trouxeram ele para lá, cuidaram das feridas dele e garantiram sua segurança, mas ele estragou os planos delas. As outras bruxas começam a acusá-lo, dizendo que é típico comportamento humano, que ele nunca amou realmente a Morgan ou que a Doroca deve ter convencido ele de alguma forma. A Ofélia olha para o Adonis com uma intenção assassina. O Adonis manda todo mundo calar a boca, dizendo que a escolha foi só dele. A Ofélia, irritada com o tom do Adonis, levanta a mão para lançar um feitiço nele, mas de repente várias luzes aparecem ao redor dela e ela entra em pânico, perguntando o que o Adonis fez. O Adonis diz que não fez nada, que ele é apenas um prisioneiro de longa data, e tira um chip de rastreamento do seu corpo. Acontece uma explosão e a última árvore Nino pega fogo. O culpado é o Yamato, que rastreou o Adonis usando o chip. O Yamato confronta o Adonis e as bruxas, dizendo que eles estão encurralados e serão exterminados como ratos. O Adonis pede para ele não ser grosseiro, já que foi ele quem o convidou para esse lugar final. Uma bruxa grita para Ofélia que ela vai cuidar da árvore Nino em chamas com magia de água, mas de repente sua cabeça é cortada e a árvore continua queimando. A Ofélia, frustrada, diz para todas se prepararem para lutar contra os humanos. Elas se transformam com seus trajes de batalha. O Adonis enfrenta o Yamato, que tenta atacá-lo rapidamente. Em vez de dar mole, o Adonis usa magia para pegar a arma do Yamato. O Yamato cai e o Adonis está quase atirando, mas a Doroca segura ele pela camisa. Perto dali, as bruxas estão em combate com os soldados, usando magias diversas e acabando com vários deles. A Ofélia usa sua magia para fazer os soldados flutuarem, fazendo com que as balas deles errem e passem longe. Ela junta os soldados no ar e os esmaga, deixando o local coberto de vermelho. Ela pensa que vão vencer, mas então vê mais soldados chegando e finalizando algumas bruxas. Ela percebe que os humanos vão continuar vindo até as bruxas estarem exaustas. Na Terra, as pessoas estão assistindo ao vivo a batalha na Lua e se perguntam por que ainda existem bruxas, já que elas deveriam ter desaparecido há 10 anos. A diretora Feta, que está em suporte de vida por causa de um câncer causado pela máquina de supressão de magia, explica por que falharam em encontrar as bruxas. Ela conta que durante a caça às bruxas, usaram cápsulas para enviar corpos de bruxas para o espaço. Cápsulas essas que provavelmente foram usadas pelas bruxas para escapar para a Lua e construir uma estação oculta. Um deles fica furioso que as bruxas ainda estão vivas e culpa a Feta por não ter descoberto isso antes. Apesar do grande orçamento, ele diz que a falha dela vai custar mais do que o emprego dela. O Shirasashi, diretor da Nova York, diz pro Dima se acalmar e focar primeiro em resolver o problema. Eles podem lidar com as relações públicas depois que finalmente lidarem com as bruxas. Num flashback, vemos o Yamato cuidando da Yu, que agora tem um câncer em estágio avançado causado pela máquina de supressão de magia. Ele lembra como ela sempre esteve ao lado dele, mesmo quando ele se tornou diretor e ela sua vice-diretora, a mais jovem de todas. O Yamato ama muito sua irmã, apesar de não gostar de burocracia. A Yuki pegou o emprego para ficar perto dele. Ele culpa o Adonis pelo sacrifício da Yuki para pará-lo e jura fazer o Adonis sofrer pelo que aconteceu com ela. O Yamato ajusta seu traje de batalha para 500% de capacidade. Mesmo gravemente ferido, fica incrivelmente rápido. Ele avança no Adonis e lhe dá um soco que o manda longe pelo campo. A Doroca corre até o Adonis, mas ele diz para ela ficar de olho no Yamato, que está determinado a matá-lo. O Yamato grita que vai fazer o Adonis pagar por se aliar às bruxas, enquanto se prepara para sacar sua espada. Pensa em se aposentar e viver em paz com a Yuki após essa batalha. Ele saca a espada e lança um corte anti-bruxa poderoso que se estende pelo campo, finalizando instantaneamente todas as bruxas na área. O Adonis desvia, mas a Ofélia e muitas outras são mortas. E mesmo a Doroca mal escapa do ataque, salva pela magia da Ana, que não conseguiu se salvar. De volta ao quartel-general, pedem um relatório sobre a situação na base das bruxas porque perderam o sinal e não conseguem ver o que está acontecendo. A base inteira está coberta de vermelho enquanto a Doroca chora sobre o corpo da amiga. O Adonis e o Yamato são os únicos que continuam lutando. O Yamato manda uma mensagem para seu quartel-general dizendo que derrubou as bruxas e só precisa terminar com o Adonis. O Adonis usa magia para colocar uma armadura de metal e parte para cima do Yamato, desviando do golpe de espada dele. Ao
Ao pousar, ele encanta seu punho, quebra a espada do Yamato e lhe dá um soco no peito. O Yamato não desiste. Usa seu traje para prender o Adonis e regenera sua lâmina para atacá-lo novamente. As bruxas, aterrorizadas, estão sentadas numa poça dos amigos caídos. A Ofélia, gravemente ferida, diz para não perderem a esperança. Mas eles se sentem sem esperança porque a árvore Nino, que permite que as bruxas nasçam e ressuscitem, foi destruída. Uma bruxa tenta animar os outros, dizendo que precisam ajudar o Adonis. Ela é atingida nas costas enquanto mais soldados chegam. O Yamato finca a espada no chão, criando um tornado que empurra o Adonis para trás e dá ao Yamato uma chance de acertá-lo. Mas o Adonis tem um truque na manga. Ele desce uma espada gigante cortando o braço do Yamato. O traje do Yamato estanca o sangramento e ele diz que o Adonis é perigoso demais para viver e precisa morrer ali. Ele levanta sua espada para finalizar o Adonis. Mas, antes de conseguir atacar, a Doroka grita para ele parar. O feitiço dela congela todos e os soldados apontam as armas para ela. Ela passa calmamente por eles até o Yamato e pergunta o nome dele. Ele responde, confuso. O Adonis ri e diz para a Doroka finalizar o Yamato. O Yamato exige que ela o libere, mas a Doroka, com a mão trêmula, pede que ele prometa ir embora com seus soldados se ela desfizer o feitiço. Ela quer parar a luta. O Adonis a chama de louca, lembrando que o Yamato finalizou muitas bruxas, inclusive sua melhor amiga. O Yamato debocha dela, dizendo que as bruxas são mais e causam caos, e afirma que o Adonis, que finalizou muitas pessoas inocentes, deve morrer. A Theia usa magia para parar os socos dele e rebate dizendo que foram os humanos que começaram a caçar as bruxas sem motivo, e que a maior parte da destruição é causada por invenções humanas, não bruxas. O Yamato ainda se recusa a ouvir, então a Doroka usa uma magia poderosa para mostrar a ele memórias do passado deles, quando eram amores de infância. O Yamato, superado pela emoção, concorda em chamar seus soldados para recuar e ir embora. O Adonis, cheio de vingança, aproveita a chance para acertar e finalizar o Yamato. Os soldados ficam chocados vendo seu líder morrer. O Adonis se aproxima da Doroka, elogiando sua magia poderosa. Ele sugere que usem isso para destruir a humanidade em vez de buscar paz, e diz para ela parar de fingir e se juntar a ele em sua busca por vingança contra os humanos. De volta à Terra, o Imperador está recebendo um relatório sobre a batalha na Lua entre o Yamato e as bruxas. Ele não está interessado nos detalhes, só quer saber se as bruxas vão morrer. Um mensageiro tenta explicar o que está acontecendo, incluindo que perderam comunicação com a força-tarefa, mas o Imperador só quer saber se estão vencendo. O mensageiro, inseguro da situação, diz que estão ganhando apenas para satisfazer o Imperador. O Imperador pergunta se o Adonis também está na Lua e, ao saber que sim, olha para o céu e grita de alegria, feliz por todos os bruxos e o Adonis morrerem juntos na Lua. Ele os chama de perdedores por tentarem escapar para a Lua para evitar a morte. O Imperador então se volta para sua esposa, pedindo um pouco de carinho, mostrando quanto depende dela. Ele pressiona o rosto no peito dela e ri loucamente, dizendo que finalmente finalizou todas as bruxas como ela queria. O mensageiro, ainda presente, pensa que o Imperador enlouqueceu. E ele está certo. O comportamento do Imperador é estranho e perturbador. A esposa do Imperador, que na verdade é uma bruxa, usou magia do amor para fazer o Imperador finalizar todas as bruxas. Agora que ele fez o que ela queria, ela diz que ele pode morrer, sob o feitiço dela. O Imperador felizmente caminha até a borda do telhado. O mensageiro tenta impedi-lo, mas o Imperador está determinado a pular porque sua esposa disse para ele fazer isso. Na beira, ele fala de todas as suas conquistas, criando avanços tecnológicos, estabelecendo o reino de Ria e finalizando todas as bruxas por sua amada esposa. A rainha o incentiva a pular e fazer um mortal, e ele cai até seu fim, caindo em uma estaca. O mensageiro percebe que a rainha é uma bruxa e tenta atacá-la, mas ela usa sua magia nele também, fazendo com que ele relate que o Imperador simplesmente escorregou e caiu. Depois, ela chama o Shirazagi, que estava atrás dela, e pergunta se ele tem algum problema com a finalização do Imperador. Shirazagi não se importa, vendo o Imperador como um fantoche que já não tinha mais utilidade. A rainha, chamada Dorothea, explica que sua magia do amor controla homens, mas não mulheres. É por isso que as outras bruxas eram uma ameaça para ela. Elas tinham poder igual ou maior e ela não conseguia controlá-las. 10 anos atrás, ela e o Imperador começaram a caçar bruxas por isso. O ódio súbito do Imperador pelas bruxas foi obra dela. Agora, pensando que todas as bruxas estão mortas, ela planeja dominar o mundo. Mas o verdadeiro objetivo de Dorothy não é a dominação mundial, e sim Adonis. Ela quer usar sua magia do amor para controlá-lo, tornando seu servo mais poderoso, pois, sendo o único homem capaz de usar magia, ele será um ativo valioso para ela. Dorothy é uma bruxa que transcende o multiverso e é obcecada pelo Adonis. Enquanto isso, o Adonis pede para Doroka ajudá-lo a destruir o mundo humano. Doroka diz não, então Adonis decide fazer sozinho. Como o feitiço da Doroka ainda está ativo, os soldados não conseguem se mover. Adonis usa um feitiço para criar tentáculos sangrentos do sangue no chão, envolvendo os soldados e rasgando-os. Os soldados gritam de dor e medo, enquanto Doroka tenta impedir o Adonis de finalizá-los. Doroka não quer usar sua magia no Adonis,
Adonis, mas sente que não tem escolha. Antes que ela possa agir, o Adonis aparece na frente dela e a desafia a tentar usar sua magia nele. Ele ameaça fazê-la morrer uma segunda vez se ela o fizer. Então volta ao seu frenesi de vingança. Doroka grita, dizendo ao Adonis que sua vingança só fará com que mais pessoas busquem vingança contra ele. Mas o Adonis não se importa. Ele sente que não tem mais nada pelo que viver, exceto vingança. Ele termina de finalizar os soldados restantes. Adonis passa por Doroka e vai até o corpo do Yamato. Ele pega a cabeça do Yamato e magicamente remove seu rosto. Usando o rosto e a voz do Yamato, Adonis envia uma mensagem para a sede do Império, fingindo ser Yamato. Ele diz que venceram a batalha contra as bruxas e pede para ser teleportado de volta. No entanto, a diretora na sede percebe algo estranho e nota que não é o Yamato. Adonis remove o rosto do Yamato e agarra Doroka, planejando levá-la com ele porque sua magia é útil. Doroka dá um tapa nele e pergunta se ele acha que a Morgan ficaria feliz com o que ele fez. Antes que Adonis possa responder, o teleportador do Império é ativado, envolvendo-os. A Ofélia, ainda na Lua, percebe que esse era o plano do Adonis para enganar o Império, fazendo-os pensar que venceram e então retornar à Terra disfarçados. Enquanto estão sendo teleportados, Adonis pede desculpas silenciosamente às bruxas que morreram por causa dele, mostrando que ainda sente alguma culpa. De volta à Terra, o Império está pronto para o Adonis. Eles descobriram que ele estava fingindo ser o Yamato e prepararam uma emboscada. Eles abrem fogo assim que a teleportação termina, mas nada chega. É anunciado que as coordenadas de teleportação foram alteradas e o sinal do Adonis está perdido. Ofélia percebe que o Adonis escapou. Ela diz à aprendiz de bruxa que o Adonis venceu essa rodada. Em algum lugar no deserto, Adonis e Doroka estão juntos. Adonis aponta para as estrelas, mostrando a Doroka que eles estão de volta à Terra, coberto de vermelho. O Adonis, com aquela cara de quem não tá pra brincadeira, falou pra Doroka que eles iam começar a dominar o Império Radia. O plano era começar pequeno, atacando vilas e cidadezinhas. Num flashback, a gente vê o que rolou antes deles se teleportarem. A Doroka implorando pro Adonis ajudar as bruxas que ainda estavam vivas na Lua, mas o Adonis estava lá, concentrado, usando sua magia para alterar as coordenadas de teletransporte, totalmente focado no plano de voltar pra Terra. Adonis explicou pra Doroka que enquanto eles atacavam, iam juntando suprimentos e informações. Ele estava pronto pra essa, mas a Doroka queria voltar para as outras bruxas. Adonis até chamou ela de tola, dizendo que as bruxas da Lua já estavam todas finalizadas. Doroka, por outro lado, não aceitava isso e exigia ser mandada de volta. Adonis perdeu a paciência e chamou ela de criança mimada. Doroka não deixou barato e retrucou dizendo que o infantil ali era ele, obcecado por vingança. Ela tinha esperança de que Adonis pudesse fazer as pazes entre humanos e bruxas, mas viu que estava errada. Adonis jogou na cara dela que ela não o entendia. Disse que os humanos jamais o perdoariam, assim como ele jamais perdoaria eles. Então, para ele, a luta nunca teria fim. Doroka não entendia tanta raiva e ficava pensando até onde ele iria. Ela culpava ele pela morte das bruxas na Lua porque ele que tinha levado os humanos para lá. Adonis disse que trazer os humanos era a única maneira de voltar para a Terra, que as bruxas eram só peões no seu plano, e Doroka ainda não conseguia acreditar como ele podia ser tão insensível. Doroka ficou arrasada. Falou que as bruxas lutaram tanto para sobreviver e não mereciam ser usadas nos planos dele. Adonis a interrompeu de novo, perguntando como ela podia defender humanos depois de terem finalizado tantas bruxas. Ele acusou ela de trair as bruxas por não querer vingança. Doroka discordava, dizendo que vingança não curaria as feridas. Adonis não queria mais saber. Começou a se afastar, dizendo que não tinha mais nada a perder. Doroka o derrubou, lembrando que ele ainda tinha a vida que Morgan lutou tanto para proteger. Ela implorava para ele não deixar a crueldade do mundo mudá-lo. Ela não pedia para ele perdoar os humanos, só para não deixar a vingança consumi-lo. Ela temia que buscar vingança o destruiria e o faria igual às pessoas que tiraram Morgan dele. Doroka achava que Adonis ainda tinha muito a perder, mas eles não conseguiam se entender. Para Adonis, a vingança era a única coisa que provava que ele e Morgan existiram. Ele sentia que, se parasse de buscar vingança, todo vestígio da existência de Morgan desapareceria, e isso o aterrorizava. Doroka desabou em lágrimas e Adonis apontou que tudo que ela fazia era chorar. Eles começaram a se entender um pouco, mas Doroka notou que a saúde de Adonis estava piorando. Um grupo de motoqueiros os viu de longe e pensou que era um casal se divertindo. O líder, Sr. Punch, decidia o que fazer com eles. Mais tarde, Adonis acordou num lugar estranho, cansado de sempre acordar em lugares desconhecidos. Ele tentava lembrar o que aconteceu. Ele se lembrou de Doroka pedindo ajuda aos motoqueiros porque ele estava perdendo sangue e não conseguia se mover. Sr. Punch, o líder dos motoqueiros, apareceu e ficou se perguntando se os olhos frios do Adonis significavam que ele tinha finalizado alguém. Punch não entendia muito e ofereceu uma bebida pro Adonis, que recusou, pensando que era água suja. O Punch estava lá, insistindo que a bebida era top das galáxias, mas o Adonis só queria saber onde a Doroka estava. Punch então levou ele para fora e apresentou Vasteland, um lugar cheio de refugiados, escravos fugitivos de Radia e gente que a sociedade largou mão. De repente, Adonis escuta a voz da Doroka pedindo para alguém parar, e ele já pensou o pior, achando que ela estava em apuros. Punch soltou uma piada nada a ver
poder sobre as mulheres no Vasteland, enquanto Adonis corria para salvar a Doroca. Mas, chegando lá, ele viu que ela estava aprendendo a dar grau na motoca. Ela pedia para pararem a moto, mas a galera só estava incentivando. Doroca, toda feliz de ver o Adonis acordado, cai da moto. Ela se preocupava com os machucados dele, apesar de também parecer meio abalada. Doroca deu uns bonequinhos pro Adonis e pediu desculpas por não ter percebido quanto ele estava machucado. Adonis, naquele seu jeito frio, jogou os bonequinhos fora. Punch anunciou que iria rolar uma festa e a Doroca ajudou nos preparativos. Naquela noite, todo mundo bebeu pra caramba, e a Doroca servindo os drinks. Um tiozão tentou dar em cima dela, mas ela nem deu bola. Adonis estava sem clima pra festa, o que deixou a Doroca triste. Alguns caras até zoaram que ela devia estar brigando com o namorado. Ela tentou explicar que eles não estavam juntos, mas ninguém acreditou. Quando perguntaram a história deles, Doroca disse que estavam viajando pelo mundo, e todos riram, achando engraçado eles terem ido parar no Vasteland. De repente, os caras começaram a cair um por um. Doroca entrou em pânico, pensando que Adonis tinha envenenado eles, mas ele explicou que tinha transformado o álcool em tranquilizante. Ela ficou aliviada que estavam vivos, mas preocupada quando Adonis encontrou um oitão. Ela implorou para ele parar, lembrando que aquele povo tinha ajudado eles e dado assistência médica. Adonis não estava nem aí, mas disse que não iria finalizar eles porque não valia a pena. Adonis deixou a Doroca chocada ao dizer que não precisava mais dela. Ela perguntou o porquê, e ele explicou que, ao contrário dela, ele não conseguia rir e se divertir depois de perder alguém importante. Ele não conseguia relaxar ou brincar. Adonis achava que eles eram muito diferentes. Doroca explicou que fingia estar bem para se misturar, porque eles não podiam deixar as pessoas saberem que ela era uma bruxa. Ela ria para manter as aparências, mas não estava realmente bem. Adonis pediu para ela nunca acabar como ele e foi embora. Na manhã seguinte, o Sr. Punch perguntou para Doroca se o namorado dela tinha ido embora. Ela corrigiu rápido, dizendo que o Adonis não era seu namorado. Punch comentou como Adonis foi audacioso por ir embora sem nem agradecer, deixando a Doroca sozinha. Punch achava que a Doroca tinha feito a escolha certa em se separar do Adonis, mas ela sabia que o Adonis era bondoso, mesmo que ninguém mais visse isso. Enquanto isso, o Adonis acordou sozinho e se lembrou de tudo que a Doroca tinha dito. As palavras dela tinham mexido com ele, mas ele odiava admitir isso. De repente, ele notou alguém seguindo ele. Ele ficou na dúvida se o tranquilizante tinha sido fraco ou se era alguém do Império. De qualquer forma, ele estava pronto para lutar e declarou que iria parar qualquer um que cruzasse seu caminho. De volta ao Vasteland, a Doroca ficou chocada quando o Sr. Punch revelou que sabia que o Adonis era o aprendiz de bruxo o tempo todo. Doroca tentou negar, mas Punch insistiu que era verdade. Ele lembrou de uma memória de quando estava morrendo no deserto e a Morgan, a bruxa do gelo, e seu jovem aprendiz, o Adonis, o salvaram. Punch explicou que a maior felicidade é ter algo pelo qual vale a pena lutar, mesmo contra o mundo todo. Ele disse para Doroca que não dá para resolver a questão se vingança é certa ou errada. Adonis escolheu a vingança, e mesmo que isso leve à morte, essa é a escolha dele. Punch perguntou o que a Doroca planejava fazer. Ela disse que não queria que mais ninguém morresse porque não conseguiu proteger a Ana e os outros. Ela se recusava a deixar o Adonis morrer. Punch questionou por que ela ainda estava falando com ele em vez de ajudar o Adonis. Aí a gente vê que quem estava seguindo o Adonis era, na verdade, a Doroca. Adonis ficou surpreso e perguntou se ela estava tentando impedi-lo. Doroca prometeu não atrapalhar e pediu para viajar com ele. Adonis ficou chocado. Doroca explicou que tinha pensado sobre isso e acreditava que o Adonis precisava dela. Ela dizia que é perigoso viajar sozinho e que ter uma boa companhia facilita a jornada. Ela achava que os dois se beneficiariam. Adonis se perguntava por que ela não tinha simplesmente ficado longe, pensando que ela era uma garota barulhenta. Enquanto isso, no Império Radia, a galera se aglomera para a coroação do novo imperador. Gorgiou está lá, de boa, vendo a cidade toda tranquila. No estádio, o 23º imperador de Radia, conhecido pelos seus megafeitos, é super elogiado. Esse imperador Gota, o cara era um gênio da ciência e tecnologia, graças a ele que eles têm trens futuristas e smartphones, nem dependendo mais do poder das bruxas. O Gotra era inteligente, mas, poxa, não o bastante para escapar da morte. A nação tava meio que no limbo sem ele, mas agora tava pronta para receber um novo chefe. Quando a contagem regressiva acaba, a galera vai à loucura com a nova líder, a Rainha Dorothea. A cena é bizarra, todo mundo gritando por ela enquanto ela manda ver numa performance estilo K-pop. A apresentação dela é transmitida para todo canto, e a Dorothea lança um feitiço de amor para ganhar uma galera de fãs, virando um hit na internet. Vários caras se encrencam com as namoradas por ficarem vidrados nela durante a performance. Lá longe, um cara assiste tudo num celular em forma de dragão, sacando a ironia da Dorothea, uma bruxa, virando a monarca humana depois de ter exterminado os próprios usando ciência humana, e agora domina o mundo. Enquanto isso, tá rolando execução e a feta tá bolada. O cara do celular de dragão percebe que a Dorothea é mais louca do que ele pensava. A cabeça da feta acaba numa pilha, mostrando por que ela tava pistola. Dorothea termina o show e partículas da galera formam uma coroa na cabeça dela, e o estádio explode em aplausos pra nova líder. Lá no Vasteland, o Shirazagi até que tá feliz pela Dorothea, mas com uma invejinha tipo quando um amigo de infância fica famoso. Ela tem um trampo pra fazer,
mas nota como Adonis foi esperto em destruir o dispositivo que pegou do Amato, complicando rastreá-lo. Decidido, Shirasagi vai atrás do Adonis na raça, usando umas mãos robóticas que ajudam. Adonis está com a Doroka, e o Shirasagi meio que chama ele de o garoto amado pela deusa. Adonis quer saber o que a Doroka planeja fazer, já que ele não vai parar de buscar vingança. Doroka tenta mudar o coração do Adonis e sugere que ele pense em não brigar com gente como o Sr. Punch e sua turma, que são gente boa. Adonis, no entanto, não cede. Ele deixa a Doroka viajar com ele, mas deixa claro que ela não pode interferir nos planos dele. Doroka saca e fica na dela. Adonis pergunta se o feitiço de amor dela realmente faz os caras se apaixonarem e controla eles. Ela confirma. Adonis questiona por que ela não usou isso nele quando se conheceram na prisão. Ele pensa que Ofélia poderia ter ordenado ela capturá-lo de qualquer jeito e usar o feitiço seria a maneira mais fácil. Doroka simplesmente fala que Adonis não teria curtido se o primeiro encontro deles fosse assim. Adonis, pensativo, percebe que ela tá certa e que teria sido horrível. Conversando, a água numa poça por perto magicamente se transforma em criaturinhas tipo fadas. Adonis e Doroka chegam num lugar chamado Sandlan, que parece abandonado. Doroka acha que não tem ninguém lá. Adonis pede pra ela ficar parada enquanto ele confere o local, mas ela não quer ficar sozinha. Adonis vê que ela tem uma bolsa branca e Doroka explica que o Sr. Punch deu uns suprimentos pra ela, incluindo uma barraca fofa de boneco de neve. Ela acha legal, mas Adonis tá com outras coisas na cabeça. O lugar parece deserto e a Doroka fica se perguntando se tem fantasmas. Adonis vê janelas quebradas, mas sem sinal de luta. Acha estranho ninguém estar por perto. Eles decidem checar a delegacia, o maior prédio da cidade, esperando achar algumas respostas. Doroka se assusta quando vê um rato. O Adonis não estava achando graça nenhuma. Eles chegaram no segundo andar quando um holograma apareceu do nada, perguntando se precisavam de ajuda. A Doroka achou que era um fantasma, mas o Adonis logo explicou que era só uma imagem 3D. Doroka pediu desculpa pro holograma, mas correu para alcançar o Adonis. Eles continuaram procurando algo útil até chegarem em umas celas. Adonis comentou que ambos tinham péssimas lembranças de prisões. De repente, Adonis ouviu algo e fez sinal para Doroka ficar quieta. Eles escutaram alguém cantando e tocando violão, uma música triste de amor, e viram um homem numa das celas. Doroka tentou chamar a atenção dele, mas o cara não respondeu. Adonis parecia irritado, então a Doroka tentou de novo, mais alto dessa vez. O cara se assustou e ficou surpreso ao ver estranhos ali, perguntando por que eles estavam lá, já que a cidade deveria estar vazia. Doroka explicou que eles estavam só de passagem. O cara achou estranho eles estarem turistando por ruínas abandonadas, e Adonis achou estranho ele estar lá sozinho. O homem disse que era um prisioneiro e não tinha escolha. Parecia ter outra pessoa na cela com ele. Doroka ficou curiosa porque Adonis queria ir embora, mas ele disse que não tinha um motivo para ficar e o lugar o enojava. O cara riu, dizendo que todos abandonaram a cidade depois da expansão tecnológica porque não queriam viver de forma antiquada sem bruxas. Adonis perguntou se tinha uma cidade por perto. O homem falou de uma, a 70 quilômetros dali. Doroka pediu desculpa mais uma vez e eles foram embora. Doroka estava preocupada que o prisioneiro passasse fome e queria dar comida a ele, mas Adonis questionou se a cela estava mesmo trancada. Ele sacou a verdade, mas não contou para Doroka. Apenas disse que o casal na cela precisava de paz e tranquilidade, não de comida. Doroka então percebeu que havia outra pessoa na cela. A esposa do homem já tinha morrido. O prisioneiro, que perdeu a razão, conversava com o corpo da esposa, dizendo que os estranhos tinham ido embora e eles poderiam ficar juntos para sempre. Ele se desculpou por não ter conseguido protegê-la. Adonis decidiu que era hora de seguir para Mamuda, deixando o prisioneiro triste para trás. Adonis e Doroka atravessaram o deserto e finalmente chegaram em Mamuda. Eles passaram por um portão de imigração. Doroka estava preocupada que Adonis pudesse começar uma briga ali. Adonis, sempre pronto para a briga, não parecia se importar. Doroka ficou com medo, porque a grande cidade tinha muitos soldados e armas. Ela tentou distraí-lo sugerindo que jogassem pedra, papel e tesoura, mas Adonis não estava interessado. Enquanto caminhavam pela cidade, eles viram uma mulher parada na estrada. Doroka sentiu pena dela e achou que ela estava em apuros. A mulher disse que estava com pressa. Adonis logo percebeu que ela não era uma pessoa real e avisou a Doroka para se afastar dela. Doroka ficou parada, confusa, e a mulher se revelou ser um robô. O robô escaneou a Doroka e disse que ela não trazia prazer suficiente. O robô ficou desesperado e tentou agir, mas Adonis o derrubou antes que pudesse fazer algo prejudicial. Ele explicou que era uma DA, um robô feito para fins adultos. Eles ouviram mais robôs fazendo barulhos estranhos por perto. Adonis decidiu investigar e disse para Doroka esperar lá fora. Doroka queria ir com ele, mas Adonis insistiu para ela ficar. Ele disse para ela gritar se precisasse de ajuda. Doroka esperou do lado de fora, mas ficou assustada quando viu uma pilha de robôs meio quebrados. Ignorando o aviso de Adonis, ela decidiu segui-lo para dentro. Enquanto entrava sorrateiramente, Doroka se lembrou da promessa que fez ao Sr. Punch de manter o Adonis fora de encrencas. Ela se tranquilizou pensando que Adonis não a deixaria sozinha, mas então se lembrou de uma vez que ele quase a sufocou. Quando Adonis a encontrou lá dentro, ele ficou bravo. Doroka argumentou que eles deveriam ficar juntos pela segurança, já que ela tinha os suprimentos. Surpreendentemente, Adonis concordou. O Adonis deixou claro para Doroka não atrapalhar. Com
Continuando a exploração, eles toparam com uma sala que tinha um cheiro horrível e sons perturbadores. Apesar dos barulhos sinistros, decidiram entrar. Lá dentro, encontraram robôs que continuavam produzindo vídeos bizarros até que um homem morreu de exaustão. Os robôs, agora conscientes das suas ações, diziam só querer ser amados. Adonis percebeu que os robôs tinham desenvolvido sentimentos e não conseguiam parar suas ações, sem entender por que foram criados. Adonis não sabia o motivo também, mas concluiu que eles precisavam ser destruídos. Ele acabou com todos os robôs e um deles, agradecido, o elogiou por acabar com seu sofrimento. Enquanto isso, no deserto, duas agentes especiais, ambas garotas, se aproximavam de um posto de controle rapidamente. Elas estavam irritadas com a prontidão dos soldados e decidiram passar por cima deles. A número 5 derrubou a maioria dos soldados rapidamente e a número 6 liquidou o último. Mais soldados tentaram surpreendê-las, mas também acabaram finalizados. As garotas olharam para o estrago feito e riram de como foi fácil. Adonis lembrou de algo que a líder das bruxas, Ofélia, disse uma vez, que a ciência revela a verdadeira natureza da humanidade. Neste mundo, as pessoas inventam coisas loucas, como robôs que desenvolvem tramas, encontram algemas que a Doroca usou no campo de concentração de Radia. Adonis explicou que essa nação trocou suas próprias mulheres por robôs. Adonis, que manja de consertar máquinas, estava mexendo num veículo e explicou para Doroca que o líder provavelmente trocou todas as suas mulheres por robôs, o que levou à queda da nação. Sem mulheres, nenhuma nova geração poderia nascer, dando mais motivos para Adonis detestar humanos. Adonis pegou peças dos carros e foi para uma pilha de robôs. Ele disse a Doroca que estava fazendo um EMP, que enviaria uma onda de choque para desativar os robôs. Doroca não entendeu. Então Adonis simplificou. Isso colocaria os robôs para descansar. Ele usou sua magia e pediu que Doroca segurasse um alto-falante. A onda EMP cobriu os robôs e um deles agradeceu antes de desligar. Doroca se sentiu aliviada por estar com Adonis. Enquanto isso, as duas agentes os observavam, percebendo que Adonis era um infame aprendiz de bruxa, o mais procurado pelo Império de Radia. Elas ficaram chocadas ao ver que ele era apenas um adolescente. A número 6 alertou a número 5 para não subestimá-lo, pois ele havia causado muitos problemas para o Império, finalizando muitas pessoas e até destruindo uma força de elite. As garotas não deveriam lidar com bruxas, mas a 6 disse que o Imperador queria que capturassem qualquer coisa que pudesse ajudar a controlar Radia. Elas sonhavam com uma recompensa e em viver na capital. A número 6, que se importava profundamente com a 5, disse que viveria em qualquer lugar, desde que estivessem juntas. De repente, Shirazagi apareceu, tendo observado tudo. Adonis e Doroca terminaram de lidar com os robôs e se preparavam para sair quando as duas agentes se moveram para confrontá-los, mas foram interrompidas pelo Shirazagi. As garotas exigiram saber quem ele era, mas ele não respondeu. Silêncio significa inimigo. Então elas o atacaram imediatamente. De volta à cidade, Doroca fez um túmulo para os robôs e disse para eles descansarem em paz no céu dos robôs. Adonis, porém, achava isso inútil. Ele explicou que fazer túmulos e rezar não ajuda os mortos. É só para os vivos se sentirem melhor. Adonis então sugeriu que, se Doroca realmente queria homenagear os Mewa, ela deveria ajudá-lo a se vingar de todos os humanos, exterminando-os. Doroca achou isso extremo demais, então eles concordaram em discordar. Doroca então rezou em uma lápide que ela fez para as bruxas. Adonis achou que seria um bom lugar para ela ficar para sempre, já que ela gostava tanto de chorar. Doroca ficou chocada com o comentário rude dele. Adonis a lembrou que todos os seus amigos morreram porque ele trouxe humanos para a base lunar. Ele disse a ela que ela nem deveria querer viajar com ele e deu a ela a chance de reconsiderar. Esse momento sério foi interrompido quando a Doroca mostrou a Adonis as duas bonecas pequenas que ele pensou ter jogado fora. Doroca explicou que não queria mais culpá-lo e não queria discutir. Admitiu que as bruxas estavam erradas em usá-lo. Adonis decidiu que era hora de ir, pediu desculpas a Doroca, mostrando que ela estava aos poucos mudando ele. Ele exigiu que ela se livrasse das bonecas, mas ela guarda eles com orgulho. Adonis não curte muito o canto dela e pede para ela não cantar enquanto viajam. De repente, Shirazagi aparece e manda eles pararem de flertar porque isso deixa com ciúmes. Adonis logo sente o perigo e se prepara para lutar, surpreso por terem sido encontrados tão rápido. Shirazagi mostra seu poder destruindo a moto deles e revela que finalizou as irmãs número. Ele se apresenta como alguém importante de Radia e diz que veio para decapitá-los. Adonis, sem medo, fica feliz por finalmente encontrar alguém de Radia para enfrentar. Em outro lugar, descobrimos que uma agência de inteligência está rastreando Adonis. A chefe, Charmy, dá boas-vindas a Adonis de volta à superfície do planeta, mas diz que ele subestimou a humanidade. Eles o encontraram porque as coordenadas de sua transferência foram salvas em seu servidor. Ele nota 2 enfeites que Shirazagi carrega, mas não sabe quem eles são. Shirazagi diz que as duas garotas atrapalharam, então ele teve que se livrar delas. Doroca exige que Shirazagi pare de desrespeitá-las, mas ele não sabe quem ela é e ameaça ela por sua atitude. Adonis intervém, puxa o cabelo de Doroca e a empurra para o lado. Ele se prepara para usar sua magia, mas Shirazagi o impede instantaneamente. Adonis rapidamente saca seu oitão e atira, mas Shirazagi desvia de todas as balas com facilidade. Adonis continua tentando, mas não consegue acertar Shirazagi porque ele se move muito rápido. Adonis pensa que Shirazagi deve ser um ciborgue. Então
Então, ele usa sua magia de forma criativa, disparando uma bala que aumenta de tamanho. Charmia alerta Shirazaki para não parar a bala, mas ele a desvia como um profissional. Shirazaki ataca Adonis. Então Adoroka usa seu feitiço de amor nele. Shirazaki para de se mover. Doroka ameaça congelá-lo completamente se ele não se render. Adonis vê uma chance de obter informações e diz a Doroka para perguntar sobre as habilidades de Shirazaki, mas ele começa a rir e diz que Doroka parece com alguém que ele conhece. Ele revela que Doroka se parece com a rainha, lembrando-nos de quando o imperador tirou a própria vida por causa do feitiço de amor da rainha. Adonis e Doroka ficam confusos sobre como Shirazaki ainda pode se mover. Ele rasga a camisa mostrando um coração no peito, indicando que já está sob outro feitiço de amor. Shirazaki mostra buracos em suas costas e usa uma habilidade chamada Liberação de Beija-Flor, lançando mãos robóticas de seu corpo. Adonis pensa que a expansão de engrenagem saiu do controle. Ele diz a Doroka para sair do caminho, já que seu feitiço de amor não funciona em Shirazaki, tornando-a incapaz de ajudar na luta. Adonis tem um flashback de quando a Morgan, alguém por quem ele se importava profundamente, estava sendo maltratada. O imperador Gira disse a Morgan que sem magia ela era inútil. Adonis não quer ser como Gira. Doroka, querendo ajudar, pega uma pedra, mesmo sabendo que não fará muito. Ela não quer que mais ninguém morra e decidiu ficar ao lado de Adonis. Não importa o que. Adonis vê a determinação dela e lhe dá uma espada rapieira. Ele também invoca uma armadura maneira para si mesmo. Ele diz a Doroka que a lâmina mágica pode cortar aço e sugere que ela aprenda algumas habilidades básicas de espada, até lhe dando um manual de instruções para ajudar. Shirazaki zomba deles por flertarem e envia suas mãos robóticas para atacar. Adonis e Doroka tentam combater as mãos uma a uma. As mãos são fracas, então Adonis está confiante de que podem lidar com elas, mas são muitas e eles começam a ficar sobrecarregados. Shirazaki então revela que as mãos não são apenas numerosas. O maluco mandou várias mãos pro alto e tirou os limitadores delas, deixando elas ainda mais bombadas. Aí, começou a chover porrada, e o Adonis sacou um feitiço maneiro, que lançou umas fitas energéticas para detonar várias mãos. Ele queria acabar logo com isso e mandou a Doroka chegar mais perto para ele criar uma bola gigante de energia, a bola de canhão. O Shirazaki ficou de boa, mas impressionado, e usou a Castelo Beija-Flor, fazendo as mãos voltarem e funcionarem como turbo. Ele conseguiu segurar a bola de energia, mas isso era parte do plano do Adonis. O Adonis tentou atacar, mas o Shirazaki deu um jeito de empurrá-lo na hora certa, indo que o Adonis tinha subestimado ele, mas era o Adonis que estava sendo subestimado. A Doroka apareceu do nada e cravou a espada nas pernas do Shirazaki, que não se abalou e disse que ela devia ter mirado na cabeça ou no coração. Depois, ele deu um soco que mandou os dois para longe. A Doroka ficou mal, e o Shirazaki até elogiou a sincronia deles, mas disse que não era suficiente. Aí, ele foi pego pelas fitas energéticas de novo. O Adonis começou a enforcar o Shirazaki, mas ele usou umas mãos escondidas para prender o Adonis contra a parede. Se o Adonis parasse de usar magia, o feitiço sumiria. Shirazaki queria ser solto primeiro, e a Doroka, vendo a confusão, lembrou que tinha prometido não deixar o Adonis morrer. Ela tentou agir, mas foi lenta demais, e o Shirazaki a pegou e levantou no ar. O Adonis, frustrado por sempre ter que salvá-la, se motivou para lutar mais. Mas o Shirazaki tinha mais mãos à espera e prendeu o Adonis no chão, longe da caneta. Ele se soltou das fitas, e a situação ficou feia. O Adonis preso, a Doroka capturada e o Shirazaki livre. O Adonis sacou que o plano do Shirazaki era machucar muito a Doroka atacando os olhos dela. As mãos se prepararam para o ataque, e o Adonis tentou impedir. Sabendo que vinha, a Doroka agradeceu por tudo e disse que valorizava o tempo juntos. Eles tinham compartilhado muitos momentos. O Shirazaki, frio, disse que aquela seria a última coisa que ela veria. A Adonis lutava para se soltar, mas não conseguia. A Doroka olhou para ele uma última vez, e enquanto robôs a acertavam, ela gritou. A Adonis assistia, horrorizado, lembrando de uma morte anterior. Shirazaki, curtindo a crueldade, perguntou se o Adonis estava revivendo aquilo. A Adonis ficou irado e disse para o Shirazaki parar. Ele conseguiu se soltar por um momento, mas o Shirazaki levou os olhos da Doroka com ele. A Adonis correu para o lado dela, mas ela estava muito machucada e não conseguia ver. A Doroka, perdendo a sanidade, disse que estava bem e pediu para o Adonis fugir. Shirazaki, interrompendo, mostrou os olhos da Doroka e riu como um louco. A Adonis exigiu que os devolvesse, mas o Shirazaki brincava com eles, querendo que o Adonis risse também. Quando Adonis recusou, Shirazaki esmagou os olhos e provocou Adonis para lutarem. Furioso, Adonis atacou o Shirazaki usando suas habilidades de combate corpo a corpo para esmagá-lo contra uma parede. Ele pegou sua caneta para proteger a Doroka, mas o Shirazaki mandou suas mãos robóticas atrás deles. Lembrando que era aprendiz de uma bruxa poderosa, Adonis usou um feitiço para mandar as mãos de volta ao Shirazaki, que desviou e percebeu que Adonis estava escondido em um prédio. Adonis sabia o que tinha que fazer para salvar a Doroka. Avisou que doeria, mas pediu que ela confiasse nele. Usou os jatos de uma mão robótica para acertar os olhos dela, fechando os ferimentos. A Doroka agradeceu e pediu desculpas a ele. Ela caiu no desespero, imaginando uma vida normal onde eles foram à escola juntos e tiveram momentos comuns, e se perguntava onde as coisas deram errado. Adonis, em pânico, pensou que ela tinha morrido. A Doroka ainda estava respirando, e as palavras dela mexeram com o Adonis,
porque lembravam a Morgan falando sobre viver uma vida normal. Adonis percebeu que não conseguiu proteger ninguém e já foi preparando a caneta para a próxima. Lá fora, o Shirazaki estava procurando pelo Adonis e tomou um susto quando ele invocou um estrengo gigante. O Shirazaki lembrou que esse bicho já tinha feito um estrago na capital antes, então sabia que tinha que se esquivar. Adonis, puto da vida, provocou o Shirazaki, dizendo que iria deixar a rainha cega, como vingança pelo que fizeram com a Doroka. E isso deixou o Shirazaki bolado. Ele mandou suas mãos robóticas atacar o Adonis, mas o Adonis chamou ele de marionete burra e mandou ele calar a boca. Adonis desviou das mãos, mas eram muitas e acabaram destruindo o gigante. O Shirazaki zombou do Adonis, dizendo que ele falava muito, mas não conseguia provar nada. Adonis então fortaleceu um dos braços e tentou socar o Shirazaki, que bloqueou e jogou o Adonis pra lá e pra cá feito um boneco de pano. Adonis achou um momento para lançar outro feitiço, mas o Shirazaki foi rápido e derrubou a caneta dele. Shirazaki apontou a fraqueza na magia do Adonis. Tinha um atraso entre escrever e ativar. Ele falou pro Adonis se culpar por ser humano. Adonis exigiu que o Shirazaki consertasse os olhos da Doroka, mas o Shirazaki formou uma mão gigante e tentou esmagar o Adonis. Enquanto isso, a Doroka tentava achar o Adonis, mas só ouvia silêncio até pensar que ouvia a voz dele. Mas era o Shirazaki. Adonis, muito machucado, tentava dizer para Doroka fugir, mas o Shirazaki jogou ele de lado e cravou ele em uma parede. O Shirazaki continuou batendo no Adonis com as mãos robóticas. A Doroka ouviu os gritos dele e percebeu que ele estava intrincado. Ela implorou pro Shirazaki parar, mas ele mandou ela ficar quieta. Ele disse que a voz dela lembrava da rainha dele, o que o deixava mais irritado. Ele contou que conheceu a rainha por acaso e se apaixonou por ela. Perguntou se a Doroka entendia isso, mas disse que não importava. Ele declarou que a morte do Adonis já estava escrita e que o mundo não precisava de duas bruxas como ela. A Doroka tentou argumentar com o Shirazaki, dizendo que as bruxas eram as verdadeiras inimigas dos humanos e implorou para ele parar de machucar o Adonis. Ela falou que o Adonis só destruiu a capital porque os humanos começaram a caçar as bruxas. A Doroka sempre quis paz, mas agora achava que a vingança era justificada, depois de tudo que os humanos fizeram a ela. Adonis começou a acordar e viu o Shirazaki batendo a Doroka no chão. O Shirazaki não queria ouvir ela falar e só queria finalizar o Adonis. Adonis teve uma ideia e pediu para Doroka usar o feitiço de amor nele, fazendo dele um fantoche para ele poder se mover. A Doroka não queria fazer isso, mas o Adonis insistiu que era a única maneira deles sobreviverem. O Shirazaki mandou eles desistirem, mas Adonis implorou para Doroka lançar o feitiço. Finalmente, ela concordou e pediu desculpas ao Adonis por ter que usar a magia nele. Uma energia enorme fluiu do corpo do Adonis, deixando o Shirazaki chocado com o poder que o Adonis de repente tinha. Adonis acertou um soco poderoso que mandou o Shirazaki voar. Linhas mágicas cercavam o Adonis. Num flashback, vimos outras bruxas voando a Doroka pela magia dela, que controlava humanos. Elas achavam isso nojento e mandavam ela se afastar, até a líder das bruxas chamar a magia dela de impura e indecente. De volta ao presente, o Adonis entendeu porque a Doroka sempre tentava ser pura. A magia continuou fluindo do corpo dele e ele cobriu a Doroka com ela. Ele disse para ela parar de se preocupar tanto e usar ele sem hesitar. Ele a tranquilizou dizendo que não iria se apaixonar por ela, mesmo sob o feitiço. A Doroka concordou. Ela explicou que agora o Adonis podia se mover livremente, sem ser afetado pela gravidade. As feridas dele sararam, os ossos dele foram consertados e a magia dele era ilimitada. A caneta do Adonis reapareceu, pronta para ser usada. O Shirazaki não acreditava no que estava vendo. Nunca soube que um feitiço de amor podia fazer tudo isso. A Doroka orgulhosamente disse que ninguém podia derrotar o Adonis agora. O Shirazaki percebeu que estava ferrado e tentou fugir. O Adonis criou uma lâmina de energia gigantesca que fez um estrago total. Sob o feitiço da Doroka, ele prometeu fazer tudo o que ela quisesse. O Shirazaki tentou vazar, mas o Adonis foi atrás dele rapidão. O Shio ficou besta com a força do Adonis, que pegou o cara e jogou ele pelos prédios. O Shirazaki sacou que o Adonis estava muito mais forte, mas já era tarde demais. O Adonis pegou um braço e uma perna do Shirazaki por ter machucado e desrespeitado a Doroka. O Shirazaki, nervosão, tentou pedir um tempo, rindo sem graça, mas o Adonis, sem achar graça nenhuma, sacou uma magia ainda mais forte e avisou que não iria sobrar nada dele. A magia do Adonis se espalhou pela cidade toda, tremendo o chão, e começou a cair neve do céu. O Adonis explicou que a Morgan usava esse feitiço para acabar com ondas secas e ele tinha prometido usar só para proteger os outros. Agora era a hora. O Shirazaki ficou impressionado com o poder dele. O feitiço apareceu no céu, e o Adonis chamou de ritual da ruína. O Shirazaki tentou atacar, mas foi em vão, porque o Adonis congelou e destruiu as mãos robóticas dele. Desesperado, o Shirazaki implorou para Doroka fazer o Adonis parar, dizendo que o corpo humano não aguenta magia tão forte. O corpo do Adonis começou a congelar, mas a Doroka disse que ele estava coberto de chamas. E aconteceu. O Shirazaki ficou chocado com o poder dela. O Shirazaki tentou atacar de novo, mas o Adonis parou ele e o congelou no lugar. O Adonis anunciou que seu feitiço estava pronto, causando ventos fortes. O feitiço chamado Zero Absoluto mandou um raio enorme do céu. O Shirazaki, congelado e sem conseguir se mexer, percebeu que tudo estava dando errado. A Charmy tentou avisar o Shirazaki através de um drone,
Rain. Mas a magia do Adonis destruiu ele e congelou mais ainda o Shirazaki. O Adonis segurou a Doroka perto enquanto a cidade toda começava a congelar. Lá com a galera da moto, eles notaram que o ar estava ficando mais frio. O Sr. Punch viu algo estranho rolando ao longe e mandou todo mundo procurar abrigo. Embora confusos, eles obedeceram. Logo viram gelo caindo do céu, no lugar da neve. A Charmy tentou falar com a equipe, mas estavam perdidos porque não conseguiam contato com o Shirazaki. Os satélites detectaram um feitiço grande e uma queda brusca de temperatura onde o Shirazaki estava. Não dava para saber se ele estava vivo ou morto. O satélite mostrava uma nuvem enorme sobre a cidade. O diretor ficou impressionado com o poder do Adonis e percebeu que capturá-lo não seria fácil. Quando a tempestade passou, os motociclistas saíram confusos, já que nunca neva por lá. O Sr. Punch olhou em direção à cidade e torceu para que seus amigos estivessem seguros. Na cidade, o Adonis e a Doroka estavam cobertos de neve. Uma imagem da Morga apareceu e abraçou o Adonis, mesmo que não fosse o corpo dela de verdade. O Adonis lembrou da promessa de usar sua magia para proteger os outros e a imagem da Morgan desapareceu. A Doroka acordou e viu que estava coberta de armadura. O Adonis a protegeu, mas agora era ele quem estava perdendo força. A Doroka tirou o feitiço de amor, mas o Adonis desabou de qualquer forma, e ela o segurou perto. Surpreendentemente, o Shirazaki ainda estava vivo. Ele disse para Doroka que eles pareciam com a jovem rainha e outro cara que ele conhecia. O Shirazaki sabia que não viveria muito mais e pediu para Doroka dar uma mensagem para a rainha, se ela a encontrasse. Ele queria que a rainha soubesse que ele fez o seu melhor, mesmo falhando. Ele se perguntava se havia um mundo onde eles poderiam ter ficado juntos. Então ele se despedaçou junto com o gelo no corpo dele. O Adonis recuperou um pouco de energia e prometeu a Doroka que iria consertar os olhos dela. Enquanto isso, em Radia, todo mundo admirava a rainha Dortia, que estava correndo pela cidade. As pessoas estavam impressionadas com a perfeição dela. O exercício dela estava em todas as notícias e todos ficaram maravilhados com a casualidade dela. No final da corrida, ela acenou para a multidão e desejou um bom dia. O assistente de Dorothy estava preocupado e pediu para ela levar guarda-costas para proteção. A Dorota não tá nem aí e acha que ele se preocupa demais. Ela lembra que todo mundo adora ela e que ela não está em perigo. Mas ela tá esperando uma mensagem de um grupo chamado As Coroas. Eles ainda não responderam. Então ela manda o assistente dela escrever uma carta ameaçadora dizendo que vão declarar guerra se não obedecerem. Aí a gente vê diferentes nações nesse mundo. A nação oriental, a nação médica, a nação militar e a nação das mães solteiras. São essas as nações que a Dorota tá falando. E se elas não derem ouvidos, ela vai declarar guerra. Enquanto isso, o Adonis cobre a Doroka com o casaco dele, pedindo desculpa pelo frio. A Doroka brinca que a culpa é dele por ter congelado tudo. Eles olham em volta e veem a paisagem nevada criada pelo poder do Adonis. A Doroka se sente mal por ter usado o feitiço de amor no Adonis, achando que bagunçou os sentimentos dele pela Morgan. Mas o Adonis diz pra ela não se preocupar, porque foi ele quem pediu pra ela fazer isso. Ele admite que o Shirazaki era muito forte e que não teria vencido sem a ajuda dela. Ele assume a responsabilidade por ter subestimado o Shirazaki. A Doroka ainda se sente mal, mas o Adonis diz pra ela parar de pedir desculpa. Ela levanta a franja, preocupada com a aparência dos olhos, e pede desculpa por estar feia. O Adonis diz que a culpa é dele que os olhos dela tenham se machucado. Depois, ele começa a listar todos os defeitos dela, dizendo que ela é desastrada e se assusta fácil. Ela fica chateada, mas ele fala que a bondade dela é verdadeira. Ele pede desculpa por ter chamado ela de hipócrita e pede pra ela compartilhar um pouco da bondade dela com ele. A Doroka fica surpresa. O Adonis diz pra ela se fortalecer porque a vida é dura. Ele cobre os olhos machucados dela e ela diz que parece que ele tá segurando ela. O Adonis lembra a ela que a Morgan é a única pra ele. Ele fala que o feitiço de amor dela não teve um efeito duradouro nele, e a Doroka se sente melhor. Eles se preparam pra continuar a jornada e a Doroka lembra ele de agradecer ao Sr. Punch pela barraca. A Doroka quase cai, mas o Adonis a segura. Ela fica nervosa porque ele continua segurando a mão dela. O Adonis fica quieto, o que a deixa ainda mais nervosa. Ela se surpreende quando o Adonis diz que vai continuar segurando a mão dela porque o chão está escorregadio. Ele lembra de alguém dizendo que eles precisam ajudar um ao outro, e a Doroka fica feliz em concordar. No laboratório de pesquisa, a Yu, que se curou e escapou, jura que não vai deixar ninguém machucar o Adonis e quer vingar o irmão dela. De volta com o Adonis e a Doroka, ela segura a mão dele com força e diz que agora entende por que a vingança é importante. O Adonis fica feliz que ela finalmente entendeu. Assim termina o anime. E se você chegou até essa parte do vídeo, comente a palavra secreta, que é a caneta, e eu te darei um coração, já que você é uma das poucas pessoas que chegaram até aqui. E não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, pois isso é muito importante. Dito isso, lembre-se de que você pode me dizer qual anime você quer que eu resuma para o próximo vídeo, pois sempre leio todos os comentários. E sem mais delongas, Otaku no Toco fica por aqui.